Cortou exatamente quando tava falando o quê? Tem que rever o vídeo. Tem que dar continuidade, Peguei, senão... A galera fala assim, porra, o cara tá falando um assunto daqui a pouco. Não, pra você ver. É o vinho. É o vinho? Ai. Não, o vinho é foda, cara. Quando chega ao ponto da gente já não lembrar mais o que tava falando, é complicado, né? Cara, o vinho... Eu já esqueci tudo que eu falei. Eu nem sei mais o que eu falei. Vai lembrando a porra do vinho, tu vai embalando no assunto, tu vai lembrando de coisas que tu vivenciou e tu vai falando, daqui a pouco tu, calma aí, quem tá falando mesmo? Não, que assunto era? É bom, tem que relaxar um pouco. É, bem assim. Curtir. Eu quase contei a história de quando eu tava aqui. O senhor falou assim, ó, 3 Malinois, né? 3 cachorros. Isso aqui é a Kami, isso aqui é o Kuro, isso aqui é o Oda. Aí eu na minha cabeça, pô. Qual que é o mais brabo aqui? O alfa aqui, é o Kuro. Pô, Kurumatsu, vou lembrar do Kurumatsu. O nome dele é Kurumatsu, não. Aí dormi. Aquele sono maravilhoso, Serra Gaúcha, sensacional. Acordei de manhã, fui olhar aquele monte de araucária, abri a sacada, e, pô, pegar um ar, né? Aí eu abri a porta. Aí dei de cara os 3 cachorros. Desceram. Cara, gelei, fiquei branco. Aí já veio na minha cabeça, cara, era uma espécie japonês. Eu já comecei a gritar. Sepalmato, Goromatsu, Akamatsu. Já comecei a gritar tudo. Sakurai. Não lembrava. Ai, que loucura. Que loucura. Engraçado, porque eles se acostumam depois, no segundo dia. Primeiro dia eles esquecem, né? Que tu tá ali. Aí, porra, que porra, quem é esse cara que tá indo na porra do terreno? Falou o nome já. Caramba. A gente já sabe que tu tá com a gente, né? Saudações artísticas, vocês pediram e nós voltamos. Vamos fazer um episódio especial do podcast Na Bandeja, que é o seu podcast de bonsai e tantas outras coisas mais que falaremos por aqui. Então, fique até o final, porque nós temos algumas surpresas aí. Se você é da versão do YouTube, você vai assistir a versão compactada, mas com certeza vale muito a pena. Antes de qualquer outra coisa, dá uma tesourada no like, porque eu estou aqui com nada mais, nada menos que meu mestre Felipe Dalotto. Muito obrigado aí por esse momento de conversa compartilhada, né? E abrir as portas da Netaem pra gente. É um prazer. Para mim é feliz de você estar aqui, né? E também feliz de estar com todos vocês aí que estão nos assistindo. Muito bom. Para começar, nós vamos ter um brinde aqui, tá, pessoal? Um brinde, a inauguração. Saúde. Saúde. Nós inauguramos o podcast com o mestre, com o Felipe. Foi o primeiro episódio da primeira temporada. Verdade. Eu lembro. Quando o canal era só mato. É verdade. E a Netaem também era só mato. O senhor fez, acho que estava num lugar improvisado, inclusive, não foi? Tava num chalezinho de madeira. E, cara, eu e Carolina, minha esposa, passamos o pior frio que você possa imaginar. É a única casa que a gente tinha aqui na Serra Grande que não tinha calefação. E foi o ano que nevou. Foi para -5 graus. -5 aqui. E, cara, eu, Carolina, os cachorros, todo mundo dormindo no mesmo quarto, com 5 cobertores, mesmo assim, a gente tremia de frio. Porque é casa de madeira, né? Então tinha frestas. E aí o frio passava, enfim, mas
foi um perrengue que valeu a pena. Em prol de um sonho, né? Então eu estava motivado, né? Enfim, aquela coisa de, vamos lá, né? Construir um jardim, paraíso, lugar bonito, né? Enfim, então A Netaen é um sonho. sempre foi um sonho a Netaen, né? Começou onde essa semente? O que te deu esse estralo? Essa semente começou realmente quando eu fui para o Japão. Quando eu fui para o Japão, tudo mudou, né? Eu vi ali o viveiro do meu mestre, vi o jardim dele, vi outros jardins, né, de outros mestres famosos também no Japão. E eu disse para mim mesmo, eu preciso construir algo parecido, né, no Brasil, né, para mim, né, para minha escola. E tá aí, né, cara? Não foi nada fácil, nada é fácil, né, pessoal? Sempre, todo sonho tem uma luta por trás, né? Então, o que vale é a motivação, né? O quanto você está motivado e o quanto você consegue apanhar e continuar, né? Porque nessa caminhada a gente apanha muito, né? Mas o que vale é isso, a persistência, né? O sonho e você acreditar. E quem acredita sempre alcança, né? Então, a Renetaim hoje é a realidade, né? Já deixou de ser o sonho. Exato, exato. Uma realidade reconhecida no mundo, né? O que o Japão mudou no Felipe? No Felipe, mudou a minha primeira, a minha forma de ser, né? A minha forma de pensar e a humildade, né? Então, assim, eu tive um mestre, né, que é um mestre europeu, italiano, que já é cultural, né? É cultura. Não é que o cara seja ruim, mas a cultura do europeu, principalmente do italiano, né? É muito nariz em cima, é muito eu sou o melhor, eu sou o maior, né? E o Japão falou para mim, ó, dobra teu joelho que tu não é nada. Tu precisa aprender muito ainda, né? E foi um baque muito grande isso para mim, porque eu sempre fui uma pessoa humilde, sempre fui uma pessoa tranquila, né? E depois que eu comecei a estudar na Europa, a me tornar quase europeu, vamos dizer assim, né? Aquela coisa, aquela prepotência, né? E aí isso me fez mal, né? Me fez muito mal, tanto para mim como para outras pessoas também. E o Japão me fez retornar a ser quem eu era, né? De verdade, né? Então, graças a Deus, o Japão, ele, tipo, parece que me puxou de volta para a essência, né, do meu ser, de quem realmente eu sou, tá? E é claro, né, além do bonsai, muita coisa mudou, minha cabeça mudou, como ver o bonsai, como ver a arte em si, né? Enfim, muita experiência, muita vivência da cultura japonesa, que é uma cultura que, sem palavras. Eu falo para todo mundo, né, que o Japão não é nem outro país, é outro mundo, outro planeta, né? Enfim, na questão da educação, na questão, né, de como eles pensam. Então isso me deu muita força, né? Me deu muita vontade, né, de construir a Netaen, sabe? E talvez se eu não tivesse ido para o Japão, eu não teria construído a Netaen. Porque lá eu aprendi a mover pedras, a encaixar pedras no jardim, a fazer toda a parte decorativa, como montar, o porquê das coisas, né? Posição solar. Enfim, são vários fatores, né? Para você construir um jardim, né, de bonsai, você tem que ter em conta, né? E é óbvio que um jardim desse tamanho aqui, como o da Netaen, está sempre em construção, né? Nunca para, porque é muito grande. A gente precisa estar melhorando sempre, né? Mas essa força, essa gana, né, veio a partir do meu mestre, que meu mestre tem 76 anos de idade, né? Então, um mestre com uma certa idade, né, com 76 anos, movendo pedra, movendo bancada, movendo árvores, catando pedra no chão, limpando.
E meu mestre é Kuno Kobayashi, né? É um dos mestres que tem no Japão, renomado e milionário, bilionário. Né? A gente está falando aí de 3.000 e poucos metros quadrados em Tóquio, né? O metro quadrado mais caro do mundo. E o cara tem 3.500 metros quadrados em Tóquio, né? Um museu grande, tudo grande, o jardim dele. Né? Então é um cara que não precisava estar trabalhando com a idade que ele tem. Era para estar desfrutando, né? Mas mesmo assim ele coloca a mão, trabalha duro para dar exemplo aos alunos, os discípulos, né, que estão chegando, como eu, cara novo na época que eu fui para lá. Então, isso me fez pensar, pô, o cara tem 76 anos e tá trabalhando assim até hoje pro viveiro dele, pro jardim dele. Por que eu não vou fazer para mim, pro meu também, sabe? E até hoje você sabe, estou aqui na luta e sempre mudando, sempre melhorando. E é infinito, né, pessoal? Porque até o dia que a gente morrer, a gente vai estar sempre melhorando, né? Enfim, toda a parte do jardim, das plantas e até mesmo de nós mesmos, né? Como pessoas, enfim, como profissionais. Muito bom. Essa, essa transição, pensando agora no Japão, né? De todo esse período que o senhor passou no Japão, essa transição para o Brasil, como que foi lidar com árvores tão velhas e tão árvores premiadas, árvores importantes no viveiro lá em Chucaém, né? E depois vir para o Brasil, né? O que é mais diferente para um profissional nesse ponto? Para nós aqui, né, brasileiros, da América Latina, assim, é uma distância muito grande, né? A gente vai precisar aí, talvez 1 a 2 séculos aí, para a gente poder ver isso aqui no nosso país, tá? O que acontece é que eles já fazem bonsai há muitos anos, né? A gente está falando aí uma arte milenar, está falando de geração em geração, né? E o que acontece? A diferença é que no Japão tudo é muito preparado, né? Tudo é bem preparado. Os materiais são bem preparados, por mais que seja de viveiro ou material de amadori, né? O mercado é diferente, tudo é diferente da nossa realidade, né? Aqui no Brasil a gente tem bons produtores, né? Excelentes pessoas que produzem, fazem acontecer aqui no nosso país. Porém, dentro dessa limitação, né, deles, né? Ou seja, poucas pessoas saíram do Brasil para se atualizar, não só no quesito de fazer o bonsai, de entender a arte do bonsai, mas também no quesito de produção, de como produzir materiais, né, de muita boa qualidade. Então, os japoneses já passaram por milhões de processos, de erros e acertos, de séculos em séculos, que isso vem se aprimorando, né, a cada ano, né, vem melhorando genética, vem melhorando técnica, tudo que você possa imaginar, né. Então a diferença é que quando você chega aqui, né, no Brasil, graças a Deus, temos materiais, graças a Deus temos bons materiais, porém a condução se torna diferente desses materiais. Porque esses materiais, eles são diferentes dos materiais japoneses, por mais que sejam de viveiros, por mais que sejam de amadori. A gente está falando de uma Cariana espinosa de amadori, é diferente, né, de um pinheiro ou de um junípero de amadori no Japão. Né? A gente está falando de plantas de 800 anos, 1000 anos. Né? Uma caliandra deve ter o quê? Uns 100, 150, não sei, 80. Estou chutando aqui, viu, pessoal? Uhum. Eu acredito que as caliandras são muito velhas, né, devido à parte climática ali do Nordeste, pela seca, né? A planta só cresce e só engorda com água, né, pessoal? Se não houver água, não tem crescimento. Então, pela seca que existe no Nordeste, né, acredito que as caliandras sejam muito velhas. A gente está falando de 80 anos para cima, né, dependendo da caliandra. Eu acredito, né? Eu acredito. Então, é diferente o sistema vascular,
né? Então, o sistema vascular de uma caleandra, isso falando de plantas de Amadori, a caleandra ela se recupera muito bem, né? Você tira ela sem raiz praticamente, ou com pouca raiz, você planta ela, ela brota, rebrota em 5 meses, 6 meses, ou 3 meses, às vezes menos, às vezes mais, né? Já o material como o japonês, um pinheiro negro de Amadori, um junípero de Amadori, primeiro tem que saber tirar, né? Não é fácil tirar um material desse velho da natureza, né? E segundo, que leva alguns anos de recuperação. Está falando no mínimo 3 anos, né? Para começar a meter a mão nesse material, para começar a desenvolver alguma coisa nesse material. Então já entra aí um pouco nessa diferença do Yamadori, né? A parte de plantas de viveiro no Japão com plantas de viveiro no Brasil, na América Latina, também há uma diferença muito grande, né? Porque hoje o mercado japonês está muito exigente. Então ele precisa de um material bem mais preparado, de um material quase pronto, praticamente, para entregar para os artistas, para os mestres japoneses, porque os mestres e os artistas já pegam esse material, já passam um arame, muda de ângulo, posiciona, tu já vê uma cara de bonsai, põe num vaso bom, de boa qualidade, e já vai para o mercado, já vai para a venda, né? O que as pessoas precisam entender é que o mercado no Japão, o mercado japonês, é muito diferente do mercado latino-americano, tá? O que acontece é que o Japão fornece não só bonsai, não só materiais para o mundo inteiro, né, mas como substrato, que é a Kadama, Ryuga, que é Pomesse, Kiryuzuna, Kanuma, todo tipo de solo japonês, arame, vaso, ferramenta, pasta cicatrizante, tudo, kakejiko, tudo que vocês possam, mesa de bonsai. Então, o japonês o Japão é um grande exportador, né, de material para bonsai, né, para a arte em si do bonsai. Então tu imagina o mundo inteiro comprando material, Estados Unidos, Europa, China, Taiwan, os países asiáticos, europeus, enfim. Então o mundo inteiro vai para o Japão para comprar isso tudo, né? Então o mercado acaba sendo o quê? Exigente, o mercado exigente de quê? Qualidade, materiais disponíveis, né? Então, você vai para o Japão, você vê milhões de produtores, muita gente, não existe só Takamatsu, existe Kinashi, Saitama também produz, as azaleias, né? Enfim, são vários produtores de várias regiões, né? Em Nagoya, enfim, norte, sul do Japão, que estão produzindo, que estão melhorando os materiais, a genética, tudo, que os japoneses só pegam esses materiais, dão um corte ali, uma coisa, já põe no vaso, já está pronto para vender para os seus clientes, né? Aqui no Ocidente. Então, já aqui, o mercado ainda não tem uma exigência, né? A gente não tem esse poder de consumo, né? Semanal, diário, como tem no Japão, né? A gente está falando do mercado de bilhões de dólares no Japão, bilhões, ok? Aqui é o que sobrevive, né, um produtor de bonsai é o bonsai comercial, né? Aquela bolinha, aquele palitinho que coloca no vaso, vai para o mercado ou algum lugar. E eles têm que fazer isso, sabe? Eles precisam fazer isso, entende? Senão não sobrevive. E em troca disso, né, desse valor monetário, está falando que eles ganham vendendo esse tipo de bonsai comercial, sobra um pouco do dinheiro para eles produzir materiais, vamos dizer, de mais qualidade. Porque esses materiais de mais qualidade, aqui no nosso país, não tem o quê? Não tem pessoas, não tem gente adquirindo esses materiais. São poucos. É um nicho muito pequeno. Somos nós, profissionais, né? São pessoas que já entendem mais de bonsai, que quer comprar um material, né, de um valor mais agregado, né? Enfim, um material de mais qualidade. Então, a diferença é muito grande,
Por isso que quando a gente fala, né, sobre qualidade para os alunos, né, você fala para os alunos, eu falo para os alunos também, né, a gente está querendo o quê? Que o aluno entenda que o material de qualidade ele tem seu valor, né, e ele precisa ser valorizado, porque é escasso no nosso país, é difícil de encontrar, né, e quando encontra, dê graças a Deus, né, e não matem, por favor. Cuida muito bem, né? Então é uma diferença grande, né? Por isso aquele assunto que a gente veio trocando, falando, né? Que na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, clientes, alunos estão sempre acompanhados de um profissional. Sempre estão acompanhados de um profissional, né? Enfim, para orientar, para desenvolver, né? O problema é que muita gente acha que olha ali um bonsai e fala, se eu consigo fazer, vou tentar fazer. E não vai conseguir fazer. Sem técnica, sem estudo, sem tempo, né? Por isso que é importante estar com um profissional, é importante entender a arte do bonsai, é importante estar praticando junto com um profissional, porque o caminho você encurta, né? Você encurta o caminho. Verdade. Então essa diferença entre Brasil e Japão, né? Enfim, é muito distante ainda, muito distante. Os europeus conseguiram chegar um pouco próximo do Japão em quesito nível, né, de qualidade, né, devido ao poder econômico, né, que os europeus têm de poder viajar para o Japão, estudar, ver, comprar, né, enfim. Então, quantos brasileiros saem do Brasil todo ano para ir para o Japão? Não é nem 1%. São poucos, dá para contar nos dedos, 4, 5 pessoas no máximo, né, de todo o Brasil, um país continental, 5 pessoas indo para o Japão para ver, para entender um pouco de bonsai é muito pouco. Já na Europa, vamos falar do nicho da arte do bonsai, vamos falar das pessoas que praticam bonsai. A gente está falando de 80, 90% das pessoas que vão para o Japão todos os anos. Olha a diferença, é um desequilíbrio muito grande. Entende? Então, por isso que eles estão mais à frente que os Estados Unidos, mais à frente do que muitos países, né, do Ocidente. A Europa domina, principalmente a Espanha, né? A Espanha é o país que domina o mercado europeu, tanto na qualidade, né, como, enfim, em prêmios, ganham muito prêmio na Trophy, né, que é a maior exposição de bonsai da Europa, onde todos os países da Europa vão para a Bélgica para expor seus trabalhos. Os espanhóis ganham tudo, né? Ganham a maioria dos prêmios são os espanhóis que ganham, né? Devido a isso, né? Essa coisa de você estar indo, se aprimorando, estudando, melhorando, né? Os profissionais espanhóis, eles estão com seus clientes, os seus clientes são fiéis a esses profissionais, trabalham juntos. Então, um cliente quer expor uma árvore na Trophy, o profissional vai lá, trabalha essa árvore, prepara, orienta o cliente vai, expõe, ganha prêmio. Então, tem tudo isso, né? É um trabalho em conjunto, né? Entre o aluno, entre o cliente e o profissional, né? Aqui ainda vai faltar, são poucos, né? São poucos clientes, poucas pessoas que têm essa visão, né? De, não, eu preciso de um profissional que me oriente, né? Porque eu gosto da qualidade, eu quero ter um bom bonsai, eu quero aprender também, né? E tudo mais. Então, ainda falta, ainda falta, ainda falta. Nesse caso, estamos falando então, poucas pessoas, poucos brasileiros, né, vão para o Japão. Pouquíssimo. Desses poucos, ainda tem uma fatia menor ainda que vai estudar, né? Ainda tem isso, porque o que poderia trazer uma certa diferença também no cenário seriam mais pessoas estudando, né? Sim. Principalmente profissionais, né? Que vão poder voltar Exato. E executar e tal. Mas, se existe uma distância tão grande do Brasil para o que ocorre, no caso no Japão,
a ida de um bonsaísta para lá, o ideal é que ele vá mais maduro, ou não? Se for para estudar, sim, mais maduro. E o que seria um bonsaísta mais maduro na sua visão? Um bonsaísta maduro, ele tem que dominar o básico, né? O que é o básico? Você saber aramar muito bem, né? Saber tocar numa planta muito bem, saber como podar, como tocar na planta, como manusear a planta, né? Porque o que acontece? Muita gente, eu vou ser bem sincero com vocês, né? Muita gente me viu no Japão, eu trabalhando na árvore da coleção do meu mestre, né? Mas eu só toquei na coleção do meu mestre depois de 2 meses que eu estava lá. No primeiro mês eu nem toquei no bonsai, né? Enfim, é uma cultura japonesa, enfim, a gente já falou isso no primeiro episódio, né? Mas quando ele falou para mim, me deu um chimpaco pequeno e falou, me mostra o que você sabe fazer de bonsai, o que você entende de bonsai. Eu falei, ok. Peguei o chimpaco, limpei, aramei, posicionei e tal. A primeira coisa que ele pegou, olhou o chimpaco, ele falou para mim assim, harigane kake, sugoi desu ne. Ele falou, sua aramação é muito boa. Ele falou, muito boa. E ali ele só modificou o estilo de como posicionar o galho. Eu gosto desse galho mais aqui. Aqui o galho tem que estar mais aqui por causa disso. Mas a limpeza, a aramação, ele já viu que eu sabia tocar na árvore. Ele sabia como manipular a árvore. Aí ele foi me dando árvores melhores. Aí eu fui mostrando o que eu sabia, que eu tinha aprendido, né, com o mestre italiano, Mauro Stenberg. Ele me ensinou muito bem a aramar. O Mauro é muito focado na aramação, arama muito bem. E aprendi com ele, né, essa coisa rígida da aramação, tem que estar perfeito, tem que saber tocar. E o mestre viu isso em mim. Então ele falou, esse sabe tocar numa árvore. Então dá árvore melhor para eles. Até eu chegar na confiança dele, né, que isso foi só no segundo ano, que ele me deu uma árvore muito boa da coleção, uma árvore famosa dele, né, um kurumatsu, e eu fui aramei todo o kurumatsu e um shimpaku também grande, que ele pediu para eu aramar. Tanto que o Fukita, que é o primeiro discípulo dele, Fukita-san, é o discípulo mais velho dele, está há 35 anos com ele, tinha um goyomatsu enorme, um pinheiro branco, e o Fukita, de todos os discípulos que estavam ali, chineses, tinha um alemão, tinha um espanhol, estava também um outro mexicano, e são pessoas que já estavam ali há um tempo, já, sabe, estudando. O Fukita não chamou ninguém, ele só me chamou para aramar junto com ele esse goyomatsu. E ele falou, Felipe tem boas mãos, ele sabe aramar. Então isso mostrou, né, que é muito importante você ir para o Japão já preparado, você aproveita mais, né? E o Fukita nesse momento, o Fukita-san já me ensinou uma outra maneira de aramar mais rápido, porque eu já sabia aramar, eu já sabia tocar. Só que ele falou, já aramou com 4 arames ao mesmo tempo? Eu falei, não, então eu vou te ensinar a aramar com 4 arames ao mesmo tempo. Porque no Japão, pessoal, a gente tem árvores com muito galho. Árvore madura, 100 anos de trabalho, não 100 anos de vida. Então é muita ramificação, né? São árvores enormes, de, sei lá, 700 mil galhos. Então você tem que ser rápido, porque você termina tem mais 1.400 árvores para ser aramado, né? Então você tem que ser muito rápido no Japão. Então o Fukita me ensinou um método com 4 arames, aramar com 4 pontas, você aramar os galhos. Cara, você arama os galhos assim muito rápido, com 4 arames ao mesmo tempo, sabe? 4 pontas, né? Então você vai aprender mais, você dá um salto a mais, né, na técnica, no aprendizado, porque, por exemplo, os chineses, né, que estavam lá, tinha 2 chineses que estavam lá já há 2 anos em Shunkaen. E o mestre nunca deu uma árvore boa para eles aramar. Só dava goyomatsuzinho comercial pequeno e shimpaku pequeno para eles aprenderem a aramar. Entendeu? No Japão não vai ter ninguém que vai sentar do seu lado assim e vai falar, vem cá, senta aqui comigo, vou te ensinar a aramar. O arame passa aqui, passa... Não, isso não existe no Japão. Eles não podem perder o tempo deles ensinando dessa maneira. O método japonês é totalmente diferente.
Por que não podem? Porque é business, é dinheiro. Ele está perdendo tempo ensinando um novato a aramar do que ele está aramando coisas importantes para vender árvores de $milhões, $100 mil, $200 mil, $300, $1 milhão. São muitos clientes, é muita gente, sabe? Não é um mercado que nem aqui no Brasil. É um mercado de $bilhões, está falando, sabe? Então, você não pode perder tempo com uma pessoa inexperiente. Por isso que a importância de ir para o Japão mais preparado, porque você vai aproveitar mais, sabe? Isso falando quem quer estudar no Japão, né? Agora, quem quer ir para o Japão para ver, visitar, maravilha, tem que ir, tem que sair para ver mesmo a arte do bonsai, né, de verdade, né? Igual as pessoas lá fora que gostam de samba, gostam de carnaval, tem que vir para o Brasil, principalmente para o Rio de Janeiro, nossa cidade. Verdade. Para ver o verdadeiro carnaval. Senão, tu não vai ver vai ver o carnaval uruguaio aqui, que eu já vi, é diferente, né? E engraçado aqui que o Uruguai faz 3 meses de carnaval. São 3 meses de carnaval. É bom, hein? Bom pro Uruguai, galera. 3 meses de carnaval, cara, no Uruguai. É uma loucura. Mas é totalmente diferente da gente, sabe? Então vem gente do mundo inteiro para ver o carnaval do Rio de Janeiro. Então, se você quer ver a arte bonsai, né, a arte do bonsai, que é a arte japonesa, você tem que ir para o Japão. Ponto final, né? Então tem essas diferenças, né? Então acredito que quem se prepara mais, né, no quesito básico, pode ir para o Japão sem medo, que vai ser muito bem aceito e vão ver que esse sabe aramar, esse sabe tocar numa árvore, então vamos dar uma árvore para ele trabalhar melhor, porque é mão de obra. Você está trabalhando, você está praticando, você está trabalhando num viveiro profissional e é mão de obra para os caras, porque, né, ele precisa de gente para trabalhar 1000 árvores num viveiro e dos seus 1000 clientes que eles têm, sabe? Entende? Então não vai perder tempo com um menino jovem que não sabe nada de bonsai, vai ficar ali limpando, varrendo o chão, vai pegar uma árvore ou outra só para praticar, mas depois vai fazer outro tipo de serviço, sabe? É assim o japonês, entende? Não vai aproveitar nada. Então é importante se preparar. Sim. Tem alguns viveiros, né, alguns mestres lá, nós conversamos sobre isso, que possuem um esquema diferente, né, de Shukaen. De Shukaen, para o pessoal se situar, né, eu fiquei sabendo dessa história através, né, de amigos que a gente tem do bonsai, como o Renato e tal, né? O Bjorn te viu lá, teve aquele encontro enquanto o senhor estava em Shukaen, eles estavam acho que fazendo o tour do Japão junto com o Bjorn, né? E o Bjorn, a história que eu sei é essa, o Bjorn comenta com eles que onde Felipe está aqui é o local mais rígido, né, para se aprender bonsai no Japão. Sim. Então, ali a sua imersão cultural, né, a exigência, é um museu, né? Shukaen é um museu, né? É um museu. Mas tem outros mestres que estão agora trabalhando com um programa, né, para estrangeiro e tal. Eu não sei se essa informação bate, mas até onde eu sei também, porque está existindo um certo desinteresse do japonês jovem em relação ao bonsai, pelo menos em algumas regiões, né, eu ouvi pessoas falarem isso. Então, talvez essa movimentação de estrangeiro também está cooperando, né? É uma fomentação ali, e para aula, inclusive, né? Nesse caso, mesmo que a pessoa vá para esse tipo de aula, o preparo mínimo é indispensável, né? Porque senão ela vai turistar ali, ela vai aramar uma coisa ou outra, não dá tempo, não tem condição, né, de refinar, de melhorar, né? Exato.
Então, é engraçado isso. O que acontece? O Japão mudou, né? Mudou devido a isso, exatamente o que você falou. Perdão. Os jovens não querem saber de bonsai, porque é uma coisa muito antiga culturalmente deles. E sabe que a coisa vai modernizando, né? Enfim, os jovens já, não, isso é coisa antiga, isso aí é que nem, né, um garoto de 15 anos agora, uma menina de 15 anos, e a vovó fala, vem cá, filho, vem fazer crochê com a vovó. Porra, não, vó, calma aí, não tem tempo pra fazer crochê. Isso aí é antigo, isso aí, né, não se faz mais, ok? Tem gente que faz, ok? Então, no Japão, os jovens já não querem. Então, o que faz o mercado sobreviver no bonsai? O que faz a arte japonesa sobreviver hoje, atualmente, no Japão? Os ocidentais. Os ocidentais é que não deixaram morrer o bonsai no Japão. Então, cada ano que passa é mais procura de ocidentais. Mais procura, né? Então, para você ver, quem ia para o Japão antigamente era poucos, né? Um dos primeiros aí para o Japão, que eu digo brasileiro, foi o Tramujas, o Roberto Gerpe, né? O seu Vicente Romagnoli, o pessoal das antigas, né? São poucos, assim, isso em 99, 98, a gente está falando, né? Na década de 90 ali. Depois, né, foi a Regina Suzuki, foi outros também, né, foi um pessoal que não trabalha com bonsai, mas vive bonsai por hobby. Enfim, aí agora que eu estou sabendo que foi um grupo de São Paulo, foi um grupo, acho que, não sei, de Minas Gerais. Então, o pessoal está começando aí agora, né, enfim, devido a essa movimentação, né, da informação, na verdade, a internet está aí, né, então todo mundo está vendo as coisas. Então o pessoal quer saber, quer aprender. Então os japoneses, eles olharam isso e falaram assim, putz, está aí, ó, mão de obra de graça, né, tá aí, ó, vou pegar para botar aqui para me ajudar no viveiro, né. Só que o que acontece, né? Na época que eu fui, o Kobayashi sempre teve essa fama, né, de ser o mais rígido do Japão. Ele é o mais rígido do Japão, mais do que Kimura, né? Eu tive com o Marco Vernizzi, que foi o primeiro discípulo ocidental, né, do Kimura. Eu fiz demonstração com ele na Espanha e o Marcos me falou, eu falei, como falar no Kimura e tal? Me conta e tal. Ele falou, tranquilo. Mas ele falou, mas teu mestre, o Marcos conhece muito bem meu mestre, né? Ele fala japonês fluente, o Marco Vernizzi. E o Marco Vernizzi faz negócio com o meu mestre, compra árvores do meu mestre para seus clientes, enfim. E ele falou, não, o teu mestre, ele não bate bem na cabeça, ele é o mais rígido de todos e ele é muito japonês, tradicional mesmo. Enfim, e quando eu fui pro Japão eu não sabia disso, né? Eu não sabia que ele era tão assim, né? E eu pude comprovar porque eu fui numa condição, né, de tentar ser discípulo de um mestre japonês, né? E eu consegui isso, né? Então, eu sou o primeiro brasileiro a ser discípulo de um mestre japonês, né? Meu nome está escrito na dita, né? No quadro de discípulos, né? Enfim. Isso é difícil de conseguir, né? Porque tu tem que comer como japonês, trabalhar como japonês, tu tem que entender, emergir mesmo na cultura e virar japonês, sabe? Senão tu não consegue nada ali. Existe uma hierarquia, enfim, é toda uma coisa, sabe? Já alguns japoneses mais jovens, né, como o Taiga Shibata, como o Koji Hiramatsu, entre outros, né, perceberam que a cultura tradicional japonesa é rígida para os ocidentais. Né? Tanto que eu estava, na época eu estive em Shunkaen, tinha um australiano e um americano. Que eu cheguei, tinha 2 semanas que eu tinha ali, cheguei em Shunkaen, depois de 2 semanas, esse americano e australiano chegaram e viram o tratamento, né, em Shunkaen como era, e não duraram uma semana. Eles falaram, eu tô indo embora,
tu quiser ir com a gente, vambora, porque tem lugar melhor. Eu descobri que tem um lugar que trata melhor os estrangeiros, então, se tu quiser ir, vamos comigo. E eu fiquei na dúvida, eu quase que eu fui, pra ser sincero, porque eu tava mesmo na pressão ali, porque os caras te dão uma porrada, cara. O mestre me deu uma alicatada na cabeça que eu fiquei tonto. Sabe? É chute, é soco, te agridem fisicamente e verbalmente, sabe? Não é fácil. Eles não têm paciência com os ocidentais, sabe? Então, saíram, desistiram. E eu fiquei por causa de um chinês, o Yellow. O nome dele é Yellow. Ele falou, não aguenta, porque eu passei por isso, não vai passar, aguenta mais um pouco. Trabalha, ele falou, trabalha duro, que o mestre vai ver, ele vai te reconhecer. E eu consegui, resumindo, né? Já o Taiga, o Koji, até mesmo entre outros mestres japoneses, tinha também essa coisa do japonês, mas viram que estava só espantando os ocidentais. Estava espantando gente. Eles não estavam acolhendo gente, estavam espantando. E não tinha japoneses para trabalhar, jovens, e também não tinha os ocidentais, não tinha mais ninguém. Então eles mudaram, tiveram que mudar. Falaram assim, não, vamos ocidentalizar praticamente aqui, vamos de acordo como é o Ocidente, para a gente ter gente para nos ajudar, e a gente ensina, eles nos ajudam na mão de obra, e assim é até hoje, né? Mas isso realmente só começou mesmo na pandemia. Olha só. Na pandemia que eles descobriram que depende do Ocidente. Né? Foi aquilo que eu conversei contigo aqui, né? A questão, aquela entrevista que estava o Shin Suzuki e o Marco Invernizzi, né? O italiano, que estudou com Kimura, estava falando, conversando, se eu não me recordo, era a quarta economia do Japão. Bonsai, exportação. Tu imagina o mundo inteiro comprando árvores, tudo no Japão, sabe? Então, perderam muito dinheiro na pandemia. Então, viu que os ocidentais não estavam presentes no Japão, viram que não tinha japonês para trabalhar, viram que não tinha nada, sem os ocidentais a coisa não funcionava, aí eles deram valor a isso e começaram a mudar a cabeça. Né? Foi na pandemia que tudo mudou. Nossa, que loucura. Eu vi um relato, né, do Hayao, e quando o Hayao estudou com Kimura, o senpai dele era o Taiga, né? É o Taiga. E ele conta lá, né, que dessas correções de maneira física e tal. Sim. Ele relata que quando ele entra para estudar Kimura, tinha, eu não lembro a quantidade, mas tinha uma galera junto, entendeu? Depois ficou só ele, né? Isso aí. É isso aí. Realmente é um choque cultural, né? É um choque cultural, né? O Ocidente teve um tempo um ensino rígido, muito. Punição física também, teve um tempo isso, mas não foi uma tradição que foi se mantendo ali, né? Uhum. Mas uma coisa que eu acho muito legal, que se passa muito, né, na história da arte, por exemplo, antigamente para você fazer arte, a palavra arte ela vem de ars, que seria ligado ali à técnica, ligado a dominar um ofício. Então você tinha a arte de fazer pão, a arte de fazer vinho, aquela coisa, né? Então para tu aprender uma arte, você tinha que ir vivenciar, né, ou um ateliê, ou a padaria, ou enfim, você tem que ver aquele ambiente de onde tinha o mestre que dominava aquele ofício, né? Porque era tudo voltado para a questão técnica. Sim. Os antigos ateliês na Europa, o cara passava anos preparando tinta para o pintor do ateliê. Entendeu? Então ele tinha que saber quais eram as combinações, as paletas. Então, antes dele pintar, ele vivenciava o que era um ateliê, né? E eu escutando essas histórias, né? Que tudo bem, tô fazendo uma conexão
de que a cultura do Ocidente, em algum ponto, bate com essa questão também do bonsai, da convivência, né? De ser uma arte que não é num cursinho de verão que tu aprende, né? Tu precisa de tempo. Não é verdade? Energia. Tu tem que estar ali convivendo. Até mesmo no Brasil, se a gente for parar para pensar, né, mestre? Não vai ser com um ano de curso. Não vai. Né? Com uma temporada, 15 dias no ano. Não vai. Não é verdade? Então a pessoa tem que persistir. Porque tem que... isso que você está falando é uma coisa interessante, né? Eu vou contar um caso aqui de um aluno meu do Uruguai. Tem um aluno que vem aqui todo ano na Itanhaém, dei aula para ele no Uruguai há muitos anos, enfim. Que é o seguinte, ele falou para mim, cara, cada ano que passa, tudo bem, eu vou aprendendo mais coisas, mas cada ano que passa parece que eu não sei nada, parece que eu tenho que aprender mais e mais e mais, né? E é verdade, assim, eu tenho 24 anos na arte do bonsai e tem certos temas, assuntos e muita coisa, né? Que eu olho e falo, putz, preciso aprender mais, preciso me atualizar, preciso ver como é que tá isso, porque, putz, a coisa muda, a coisa vai todo mundo vai para frente. Né? O relógio não anda para trás, ele só vai para frente, então você tem que acompanhar isso, né? Então, é difícil, muito difícil alguém dominar, né, o futebol, o surf, a música, ou seja, qualquer coisa relacionada à arte, esporte, enfim, em 2 anos, 3 anos, só se o cara tiver realmente, sabe, seja assim, muito diferenciado, entendeu? É muito difícil, mas é muito difícil. Muito legal. Aí, por que eu tô fazendo esse blá 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 todo, né? No fim das contas, por mais, como o bonsai é muito vasto, né? O bonsai é rico em tudo, né? Uhum. Você muda a cidade, você muda o cultivo muitas vezes, né? Tudo. Como o bonsai é tão rico, tão diversificado, por mais que se passe um tempo estudando e dedicando sua vida ao bonsai ali, estudando com um mestre, né? Uhum. Você acaba vivenciando uma especialidade, de certa forma, né? Sim. Né? E como que é essa questão se o senhor percebeu isso, né? Dos viveiros lá. Tem essas especialidades? Quando a gente vai num viveiro, tem mais uma espécie do que em outra? Tem. Isso é reconhecido de maneira boa ou é visto com maus olhos? Porque eu vou dar um exemplo. Pensando aqui Brasil, muitas vezes se você tem uma especialidade em pinheiro, né? Aí tem gente que você recebe no viveiro, o cara fala assim, mas só tem pinheiro aqui? Tipo assim, se torna um negócio não muito bom, entendeu? Você tem que ter 30 mil espécies, né? Como que é isso? Então,